comunicação parece ser uma das habilidades mais importantes do líder. E a liderança na atualidade é um tema muito importante e expressivo. Como fica a liderança e a comunicação? Um tema que a Escola da Comunicação traz para a gente pensar aqui juntos hoje. Olá, eu sou Ana Lúcia e você está na Escola da Comunicação. Você já se inscreveu? Se inscreve pra gente, seja muito bem-vindo. Você já curtiu? Quanto mais você curtir, mais você recebe nossos vídeos. E pra gente é um prazer. Hoje falando sobre liderança e comunicação. Por que é tão importante a gente falar sobre esse tema dentro do aspecto da comunicação? Porque o líder, eu acredito que a maior ferramenta que o líder tem é a comunicação. É o que faz com que ele se conecte ao outro. Comunicação no sentido da ação de deixar comum, que eu gosto sempre de frisar, e que faz com que ele transmita aquilo que ele precisa da equipe, que ele motive essa equipe, que ele entenda como é essa equipe e que ele trabalhe diante das situações estratégicas e dos desafios. No entanto, muitas vezes existe uma pequena confusão de que liderança exigiria uma comunicação impositiva. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A liderança, no fim das contas, ela pede uma boa conectividade. Nós estamos na gestão humanista e o que diferencia o ser humano numa gestão humanista é a qualidade de comunicação que ele tem, pois uma gestão humanista ela se faz por essa conectividade. Então, a gestão humanista de pessoas é aquela que valoriza as relações. Talvez em outras revoluções as pessoas precisassem trabalhar mais, estar mais na ação, fazendo as execuções do trabalho mais do que se relacionando. E a relação humana hoje, o poder dizer como eu avancei, poder perguntar como você faz, isso é o que faz com que a comunicação crie novas oportunidades, antecipe possibilidades, antecipe resoluções para o ser humano. E o líder, ele fica com uma responsabilidade imensa nas mãos, porque é a comunicação dele que vai gerar, como eu disse, essa motivação, essa conectividade. A questão é que toda comunicação impositiva gera uma resistência, gera uma torcida contra. O mais importante para o líder é entender e mapear a equipe. Para isso ele precisa ser um grande perguntador. Aí sim, em alguns momentos que ele precisar se impor, falar, gente, a gente precisa terminar isso até tal hora, a gente precisa alavancar esse projeto até tal dia, aí sim, depois que o líder cria uma conexão, ele consegue direcionar algumas necessidades de prazo, de imposição, de motivação, né? Só pegando esse gancho de motivação, ninguém motiva o outro dizendo só assim, você precisa estar motivado. E aí vem o que a gente chama de uma autoridade moral. O líder, quando ele é em si motivado a conhecer a equipe, a perguntar, a trabalhar, a entender como cada um executa ou por que cada um não executa aquela situação, e geralmente tem a ver com não saber fazer. Nessa condição, o líder é um educador. O líder, por si só, passa a ter uma autoridade moral, onde a própria motivação dele em conhecer, em estar atento ao outro, faz com que ele motive a equipe. E é isso. A autoridade moral é aquela autoridade que vem pela influência. Aquilo que eu sou é uma inspiração para a minha equipe. Ninguém está falando de ter que ser uma inspiração o tempo todo, né? Acreditar que o ser humano não vai ter falhas é uma expectativa totalmente equivocada. Todos nós falharemos e que alívio! Isso faz parte de ser humano, mas algumas características naturais, algumas características de envolvimento, algumas características de mesmo diante de situações difíceis, tentar manter essa vivacidade e esse envolvimento, sem dúvida, é isso que cria
essa confiabilidade que cria essa influência e, por fim, essa autoridade moral. Para o líder poder ter essa autoridade, ele precisa conhecer como ele chega ao outro. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitos líderes que, acreditando que estavam sendo firmes, eles eram mais agressivos do que, de fato, executivos. Eles eram muitas vezes até, eventualmente, arrogantes, pedindo ao outro que fizesse coisas que o outro não tinha como executar, ou diminuindo o outro. E quando a gente diminui alguém, parece que é sempre porque a gente está acreditando que a gente poderia ou faria melhor. Então, muitas vezes, o líder de uma equipe, ele não sabe como ele está chegando para o outro, ele tem um ponto cego, né? Ele é muito hábil em avaliar o outro e o que falta no outro, mas não tão hábil em avaliar-se. E esse é um dos nossos trabalhos, esse é um dos trabalhos que eu tenho oportunidade de desenvolver em alguns cursos, esse é o trabalho que eu tenho oportunidade de desenvolver aqui, nesse espaço onde eu trabalho com desempenho de comunicação e que é a intenção de aprimorar, de desenvolver. Eu brinco que a comunicação não é só falar bonito, não é só ter a eloquência. A comunicação, ela pode ser uma comunicação leve, simples, mas uma comunicação que gere muita satisfação para o interconector. E essa é a intenção do líder, que ele mantenha uma equipe engajada, motivada, uma equipe que segue apesar das adversidades. Se tudo tivesse fácil, nem precisaria do líder, mas é muito importante que o líder tenha esse potencial de domínio e esse potencial de inteligência emocional, que é um desenvolvimento, é um processo que requer continuidade e que, sem dúvida, os lugares onde ele pode chegar são imensos. Eu digo que a máquina da potência humana, ela tem que ser cada vez mais aprimorada. As nossas melhores versões ainda estão por vir, né? A máquina que a tecnologia nos fornece, ela é interessantíssima, mas a máquina humana, ela tem recursos que às vezes a gente nem imaginava que ela tem. Então, são nesses recursos que a gente quer investir e é para olhar com atenção para esses recursos que a gente está aqui na Escola da Comunicação. Vamos discutir esses aspectos da liderança, vamos esperar alguns cursos que nós vamos trabalhar aqui em algumas lives, em algumas situações assim, e eu espero que você assuma a liderança da sua comunicação, que você seja tudo aquilo que você busca ser. E eu digo para você, sempre tem mais, sempre tem para desenvolver. Muito obrigada, curte, se inscreve e ficamos juntos até a próxima.